Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A igreja de Saint-Antoine, congelada no topo da colina, parecia ser uma testemunha silenciosa da história da vila. Construída no século XIII, suas pedras cinzentas brilhavam sob o peso dos séculos, sua aspereza marcada pelo clima e pelas memórias das almas que se reuniram ali ao longo das gerações. Os ciprestes que o cercavam, altos e escuros, pareciam se inclinar sobre o edifício, como se quisessem proteger seus segredos enterrados. Dizia-se até que um vento estranho às vezes soprava através de seus galhos, trazendo sussurros de outra época. Naquela manhã, a atmosfera era especial. Um céu cinzento ameaçador se estendia sobre a vila, tingindo a terra com uma melancolia palpável. Os pássaros não estavam cantando. O vento não agitou as folhas. Tudo estava suspenso no ar, como se a própria natureza compartilhasse o peso da dor que caiu sobre a família Durand. O silêncio parecia mais profundo, mais pesado do que o normal, permeando o espaço ao redor da igreja, toda a vila. A família Durand, reunida para a despedida final do patriarca, também parecia envolvida nessa atmosfera estranha. Marcel Durand, o homem cuja sombra projetou sua sombra sobre a cidade por décadas, havia acabado de falecer aos 86 anos. Há muito respeitado, às vezes temido, Marcel foi o pilar de uma família dispersa. Seus 3 filhos, Julien, Clara e Eduardo, cada um tomou caminhos diferentes, formando vidas frequentemente marcadas por silêncios e tensões que se tornaram impossíveis de contornar. Julien, o filho mais velho, era um homem de rosto duro, marcado por uma vida de decisões difíceis e responsabilidades avassaladoras. Claire, a mais nova, era mais gentil, mas seus olhos sempre diziam que havia tempestades dentro dela. Edward, o irmão mais novo, sempre foi alguém que evitava conflitos, preferindo ficar sozinho e observando as coisas de longe. Mas hoje a família estava lá, forçada a se reunir sob o mesmo teto, na mesma igreja, para prestar homenagem a um homem que, apesar da idade, continuava sendo uma figura imponente, quase intimidadora. Na primeira fila, Clara, a mais emocionada, segurava seu filho de 8 meses nos braços, Leão. Léo era um bebê quieto, incrivelmente quieto, e seus pais sempre se perguntavam se uma criança poderia ser tão pacífica. Havia algo especial nele, uma espécie de aura que parecia conectá-lo a forças invisíveis. Claire nunca falou sobre isso em voz alta, mas ela sabia. Ela sabia que seu filho carregava algo mais antigo dentro dele, algo que nem ela nem seu marido entendiam completamente. O caixão de carvalho leve jazia diante do altar, brilhando à luz fraca das velas. A sala estava mergulhada num silêncio quase assustador. O padre, velho e cansado, recitou orações em latim, uma língua que a maioria dos convidados não entendia mais. Mas isso não importava. As palavras perdiam-se no ar pesado, envoltas em soluços que escapavam aqui e ali, olhares furtivos trocados entre familiares, como se quisessem tranquilizar uns aos outros. O tempo pareceu parar. O silêncio, às vezes, era mais pesado que as próprias palavras, como se a própria igreja estivesse prendendo a respiração. E então aconteceu. Léo, que até então estivera imóvel nos braços da mãe, sentou-se de repente, com as costas retas como uma flecha. Seu olhar, normalmente relaxado e curioso, de repente se tornou intenso, quase penetrante. Seus olhos azuis claros, profundos demais para uma criança, fixaram-se em um ponto preciso, logo acima do caixão, onde o ar parecia vibrar com uma presença invisível. Claire, confusa, tentou chamar a atenção dele, mas Léo não olhou para ela. Ele levantou a mão, seu dedo mindinho apontando para o espaço vazio. E numa gargalhada pura, quase irreal, ele caiu na gargalhada. Essa risada que quebrou a tensão, que lançou um véu estranho sobre a assembleia. Ecoou pela igreja como um sino suspenso no tempo. Uma risada inocente e cristalina, mas que parecia estranhamente deslocada em um lugar onde a morte estava presente. As cabeças se viraram instantaneamente. Seus rostos congelaram, como se em um único movimento, um único suspiro de descrença perfurasse a multidão. Alguns, surpresos, riram nervosamente, pensando que a criança estava apenas brincando. Mas no fundo da igreja, onde a luz incidia com mais intensidade, era óbvio que Léo não estava rindo à toa. Ele estava olhando para alguma coisa. Não um objeto, não uma pessoa, mas um espaço.
Um vazio que parecia carregado com uma presença que só ele podia ver. Ele estendeu os braços, como se aquela presença o estivesse chamando. E naquele gesto puro e estranho, ele disse uma palavra. Uma palavra que deixou todos os convidados sem palavras. Marcelo. Esta palavra, sussurrada de uma forma tão inocente, mas tão precisa. Marcelo. Nome que Claire, até aquele momento, jamais imaginaria ouvir do filho. Este nome, o de seu pai, o grande patriarca da família, que acabava de deixar este mundo. O choque caiu sobre a assembleia como um manto de chumbo. Claire, petrificada, olhou para o filho e depois para o caixão do pai, primeiro incrédula, depois preocupada. Suas pernas cederam e ela se forçou a respirar. Como ele poderia saber esse nome? Ele nunca tinha ouvido falar de Marcel. Ele nunca tinha visto o rosto dela. Ele não conseguiu. Um murmúrio percorreu a igreja, fraco no início, mas depois ficando mais alto. Vozes se cruzando, olhares fugazes, sinais da cruz lançados aqui e ali. Uma prima idosa e nervosa fez o sinal da cruz, uma tradição que ela acreditava ser protetora. Na multidão, Eduardo, o mais velho, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele se virou abruptamente, um suor frio brotando em sua testa, como se tivesse sentido uma presença invisível roçar em seu ombro. Ele examinou os rostos ao seu redor, mas ninguém parecia ter notado. Todos sabiam, silenciosamente, que algo inexplicável tinha acabado de acontecer. E, no entanto, ninguém ousou quebrar esse estranho silêncio. Após a cerimônia, um silêncio pesado e opressivo invadiu a casa da família. Os convidados se dispersaram pelos vários cômodos, mas nenhum parecia realmente presente. O jantar fúnebre, realizado no antigo prédio de pedra dos Durantes, sempre foi um momento de reunião e compartilhamento de memórias. Mas naquele dia, o ar pesado parecia destruir qualquer forma de comunicação. Os rostos eram sérios e as conversas, raras. As discussões superficiais que geralmente preenchiam tais ocasiões haviam desaparecido. Cada um era dominado por seus próprios pensamentos, mas um assunto em particular obcecava a mente de todos: o gesto de Léo. O pequeno bebê que, na frieza da cerimônia, de repente reagiu com tanta intensidade. Risadas puras, fixação em um ponto invisível, a evocação de Marcel. Esses eventos, estranhos e desconcertantes, assombraram os convidados durante todo o dia. Os olhares furtivos, os murmúrios, tudo isso marcava o clima da tarde, onde se bebia um copo sem realmente saboreá-lo, onde se mastigava um bocado sem sabor, e onde as conversas giravam em círculos, sempre retornando àquela cena irreal. Claire, por sua vez, tentou fingir que não estava bem. Às vezes, ela ria com muita força para ser natural, trocava algumas palavras com seus irmãos, mas, no fundo, sua mente estava em outro lugar. Leão ocupava todos os seus pensamentos, e essa estranha sensação de que um véu invisível estava sendo levantado sobre um passado enterrado há muito tempo a consumia. Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles continuavam voltando, como um peso em seu coração. A noite caiu e, com ela, o silêncio ficou mais pesado. Os convidados finalmente foram embora, deixando Claire sozinha com seu filho. Assim que a porta se fechou, uma calma estranha encheu a casa. Claire colocou Léo no berço, beijou-o gentilmente na testa e tentou dormir um pouco. Mas naquela noite, tudo mudou. O bebê, que normalmente dormia tranquilamente, começou a chorar. Um grito fraco no início, como um sussurro de dor, mas logo se tornou mais intenso, quase desesperado. Claire se levantou rapidamente, preocupada. Ela verificou suas fraldas, seus brinquedos, mas não havia dor, nem fome. Ele estava chorando sem motivo aparente. Então ela seguiu o olhar dele. Léo olhou para o teto com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Ele levantou os braços até aquele ponto invisível no ar, como se estivesse chamando alguém. E então, num suspiro fraco, mas distinto, ele disse uma frase que fez o sangue de Claire gelar. Não tenha medo, vovô. Sem medo. As palavras ecoaram no silêncio da sala. Claire ficou paralisada, uma sensação fria percorrendo seu corpo. O nome vovô, que parecia tão natural, tão íntimo, despertava nela uma ansiedade que ela não conseguia explicar. Marcel, seu pai, havia morrido naquela manhã. Mas Léo não podia conhecer esse nome. Ele nunca o conheceu. Sem fôlego, Claire tentou acalmar o filho,
mas ele continuava olhando na mesma direção, estendendo a mão como se procurasse algo ou alguém que estava ali, naquele quarto. E quando ela se inclinou sobre ele, uma sensação opressiva, quase sobrenatural, invadiu o espaço. Um vazio, um eco do passado, parecia se manifestar no choro desta criança. No dia seguinte, Claire, ainda abalada por aquela noite estranha, decidiu revistar a casa. Ela sentiu como se uma resposta estivesse escondida em algum lugar, nos recessos do antigo edifício, sob as camadas do tempo. Ela subiu para o sótão, um quarto empoeirado cheio de memórias esquecidas. Lá, em um canto, ela encontrou uma velha caixa de sapatos, abandonada, provavelmente ignorada por décadas. Ela abriu, com o coração batendo forte, e descobriu dentro cartas amareladas, cadernos, papéis que ela nunca tinha visto. E no fundo da caixa, uma foto, tirada várias décadas antes, imediatamente chamou sua atenção. Um homem jovem, sorridente e com um olhar franco, o rosto de Marcel aos 30 anos. Ele carregava um bebê nos braços, um bebê que não era da família que ela conhecia. Atrás, uma data e uma frase rabiscada às pressas. Para meu filho, que nunca verei crescer. O mundo de Claire desabou. Ela olhou para a imagem várias vezes, sem conseguir entender. O pai dele teve outro filho, que ele nunca mencionou. Ele havia perdido uma criança e nunca soube se ela havia sobrevivido. A realidade estava se distorcendo ao redor dela. Ela sentiu o chão ceder sob seus pés. Esse segredo, esse passado esquecido, nunca teve lugar na história da família. Porque Marcel nunca falou sobre esse filho. E, acima de tudo, porque essa lembrança bateu tão brutalmente à porta de seu próprio filho, Léo. Ela confrontou sua mãe, Suzanne, uma mulher digna, fria às vezes, mas sempre cheia de reserva. A velha senhora, normalmente implacável, hesitou por um longo tempo, então finalmente cedeu, murmurando palavras que Claire jamais acreditaria que ouviria de seus lábios. Seu pai amou outra mulher antes de mim. Uma mulher que foi embora sem dizer nada. Ela estava grávida, mas ele nunca mais a viu. Ele nunca soube se a criança sobreviveu. As palavras atingiram Claire como uma onda de choque. Outra criança, escondida, esquecida. E se Léo, o bebê que ela adotou após anos de infertilidade, fosse o elo entre duas gerações, entre um pai que ela mal conhecia e um passado que ela desconhecia? E se seu filho, Léo, carregasse a alma dessa criança perdida? Nos dias seguintes, Claire, consumida por suas perguntas, decidiu conduzir uma investigação. Ela contatou um genealogista, especialista em pesquisa familiar, para lançar luz sobre essa história esquecida. Após semanas de pesquisa meticulosa, surgiu uma verdade tão inesperada quanto chocante. Acontece que um filho havia sido de fato adotado com outro nome, Rafael Vanier, que morreu jovem em um acidente. Mas Rafael teve uma filha, e essa filha era a mãe biológica de Léo. O choque foi imenso. Léo não era apenas seu filho adotivo. Ele era o bisneto oculto de Marcel. E sua risada naquele dia não foi acidental. Não era apenas um capricho de criança. Foi um reconhecimento, um sinal de uma memória esquecida que acabará de ressurgir através dos braços inocentes de um bebê. O passado da família Durande, aquele passado que parecia tão distante, finalmente chegou ao presente. E Léo, sem saber, foi a ponte entre essas duas eras. Com o passar dos meses, uma sutil transformação ocorreu na família Durande. O que começou no tumulto de segredos e palavras não ditas, no eco surdo de revelações inesperadas, transformou-se em algo mais suave, mais pacífico. Eduardo, antes reservado e quase gélido em sua atitude, começou a se abrir, pouco a pouco, para o mundo ao seu redor. Seus gestos, antes rígidos, assumiram uma forma mais natural, menos distante. Ele ria com mais frequência, falava mais sobre seu próprio passado e até sobre os momentos que passou com Marcel, aqueles momentos que ele havia negligenciado por muito tempo. Seu coração, há muito tempo aprisionado em um turbilhão de dor e ressentimento, parecia estar liberto. Julien, por sua vez, deu um primeiro passo em direção aos seus primos, filhos de Marcel. Ele se reconectou com eles, deixando de lado os ressentimentos e mal-entendidos que há muito tempo dividiam a família. As discussões, que antes eram raras e tensas, tornaram-se mais frequentes. As refeições, antes carregadas de desconforto,
Agora era uma oportunidade de compartilhar memórias e relembrar risadas de tempos passados. Até mesmo silêncios, aqueles silêncios pesados que antes pesavam nas almas, agora pareciam carregar uma nova doçura, como uma forma de respeito compartilhado, de reconciliação silenciosa. E no centro de tudo isso, Leão cresceu, sereno, calmo. A criança, tão sábia como sempre, continuou a surpreender com sua tranquilidade, sua capacidade de se perder em pensamentos, muitas vezes em silêncio. Às vezes, Claire se pegava observando por horas, imaginando o que ele estaria passando em seus momentos de aparente solidão. Às vezes, ela o pegava conversando sozinha em seu quarto, suas palavras flutuando no vazio, uma conversa silenciosa com um mundo que somente ele e o invisível pareciam entender. Claire, preocupada a princípio, procurou explicações. Ela conversou sobre isso com a mãe, com as amigas e até pesquisou em livros. Mas, com o tempo, algo óbvio surgiu. Não foi uma perturbação. Não foi loucura. Não, Léo não era assombrado. Ele foi guiado por uma presença, uma memória, um fio invisível entre o passado e o presente. E essa presença não era assustadora, muito pelo contrário. Ela trouxe paz, serenidade, a certeza de que, em algum lugar, havia uma continuidade, uma transmissão silenciosa de almas. Foi num dia em particular, um dia de primavera, que a história de Léo tomou um rumo ainda mais palpável. A família decidiu prestar homenagem a Marcel visitando o cemitério onde foi enterrado. Era um dia ensolarado e calmo, um daqueles momentos em que o vento apenas roça as árvores, quando o ar é suave e leve. Ao chegar ao túmulo de Marcel, a família permaneceu em silêncio por um momento, como se respeitasse a privacidade do momento. Claire estava prestes a colocar uma flor na lápide, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Leão afastou-se um pouco. Ele se abaixou, pegou em suas pequenas mãos um carro de madeira, cuidadosamente esculpido e delicadamente colocado no túmulo de seu bisavô. Então, com uma voz calma e serena, ele disse as palavras que, para Claire, assombrariam seus pensamentos para sempre. Aqui, vovô. Eu não esqueci de você. Lágrimas brotaram nos olhos de Claire, mas não eram lágrimas de medo, nem de tristeza. Eram lágrimas de paz. Um alívio profundo, como se uma névoa pesada finalmente estivesse se dissipando. Leão não havia apenas reconhecido a memória de seu ancestral. Ele prestou homenagem a esse vínculo invisível que os unia a todos, através dos tempos e das provações, um vínculo mais forte que a morte. Esse gesto, simples mas tão significativo, marcou uma virada na história da família. Esse momento se tornou, para Claire, um ponto sem retorno. Ela entendeu que Léo não era apenas a criança que ela havia adotado. Ele era herdeiro de uma memória muito maior, de um passado que, sem que ela soubesse, continuava a se manifestar através dele. Nos meses seguintes, a história de Léo, seu riso, suas palavras às vezes incompreensíveis, seus gestos como se estivesse em contato com outro mundo, se tornaram uma espécie de lenda viva dentro da família Durande. Cada um, à sua maneira, encontrou nessa história um reflexo de suas próprias questões, de suas próprias dúvidas. Léo, com sua calma e sabedoria inata, parecia carregar uma verdade que os adultos tinham dificuldade de entender. Ele não ria da morte, ele ria da morte, como se visse algo mais nela, uma passagem, um elo tecido entre gerações, uma memória viva, carregando um conhecimento antigo que só uma criança poderia perceber. Tornando-se uma lenda, a história de Léo foi contada repetidas vezes, passada adiante pelos familiares como uma tradição, como um testemunho de uma verdade secreta que o mundo adulto às vezes se recusava a encarar. Léo não era uma criança como as outras. Ele carregava consigo a chave de uma sabedoria antiga, a dos ancestrais, a daqueles que partiram, mas que, por meio dele, retornaram. E sempre que alguém na família tinha dúvidas ou estava perdido em pensamentos, eles apenas tinham que olhar Leão. Seu olhar profundo, antigo e pacífico parecia dizer tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Ele era o guardião de uma memória temporal, que une os vivos e os mortos no mesmo fôlego. E naquele olhar, havia certeza de que não havia fim, apenas passagens, encontros invisíveis, laços que nunca se rompem.